Você já notou que a moda vive resgatando coisas do passado? Que tendências que já existiram em outras épocas são reinventadas e reinterpretadas para virarem moda de novo no presente? Pois é, isso acontece bastante. Mas por que será? Eu posso te dar dois motivos que podem explicar isso. O primeiro é que a moda é cíclica, que as tendências vêm e vão, e o mercado precisa disso para continuar girando, para continuar funcionando. E o segundo, e talvez o mais profundo, é a nostalgia. Porque nós, seres humanos, somos seres nostálgicos por natureza. E quando o presente é incerto, muitas vezes a gente tende a olhar para trás, para um passado que pode ter sido mais calmo e mais tranquilo, seja das nossas vidas, seja do mundo como um todo. E a moda, é claro, se aproveita disso e usa isso como ferramenta, né? E é justamente sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, sobre como a nostalgia se tornou uma arma poderosa na moda nos últimos tempos. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina, mas pode me chamar de Brida, né, que é o nome deste canal. E nesse canal eu falo sobre moda, falo um pouco sobre a minha vida e de vez em quando eu faço uns vlogzinhos que eu gosto de gravar também, documentar a minha vida. Então, seja muito bem-vindo, sente-se aí, né, na sua cadeira, na sua cama, não sei onde é que você tá, pegue alguma bebidazinha refrescante e vamos papear sobre moda e sobre nostalgia. Vem comigo. Eu vou começar contando uma rápida historinha sobre o termo nostalgia, né? Bom, o termo nostalgia surgiu lá em 1688 e, no início, ele surgiu para explicar uma suposta doença. Nostalgia era como se fosse uma doença que as pessoas sentiam ao passarem muito tempo longe de sua terra natal e longe de suas casas. E, gente, se eu estivesse naquela época, lá em 1688, eu com certeza seria considerada em estado gravíssimo, porque eu tô há 3 meses longe de casa e, sinceramente, eu não vejo a hora de voltar. Mas, enfim, continuando. Aí o tempo foi passando, a medicina foi se aprimorando, e o que antes era considerado uma doença física passou a ser algo emocional, que está intrinsecamente ligado a nós seres humanos. E a gente sabe agora que a nostalgia basicamente é uma saudade de um passado que não volta mais, né? Alguma coisa que já passou e que não volta mais, a gente fica relembrando aquilo que aconteceu e sentindo saudade disso, mas sem poder voltar. E uma coisa pertinente de se dizer, você vai entender por quê um pouquinho mais lá na frente, é que, de acordo com a sociologia, a nostalgia ajuda os seres humanos a enfrentarem momentos de mudança, momentos de transição, tipo a mudança da adolescência para a fase adulta, que é o que a maioria das pessoas da Gen Z estão passando ultimamente, né? A saída da adolescência, a entrada na fase adulta com todas aquelas questões. E além disso, ela também é importante e influencia os seres humanos em períodos de grandes mudanças na história. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Porque vamos lá, a gente teve a pandemia, né? Que foi algo muito recente, e sim, a gente sempre tem que falar sobre a pandemia, porque foi um período de mudança, como eu falei, um período de grande mudança na história que afetou muita coisa e está afetando até hoje, né? E aí tivemos a pandemia. O que aconteceu? Muitas pessoas foram afetadas, né? Mas eu acho que um dos grupos mais afetados social e economicamente foram os jovens, nós jovens da geração Z, porque tinha gente que estava entrando no ensino médio, começou o ensino médio na pandemia, tinha gente que estava saindo do ensino médio, começou a faculdade na pandemia ou nem começou a fazer uma faculdade, né? Tinha gente que estava saindo da faculdade, terminou a faculdade no EAD, que foi procurar emprego, não tinha como, porque tava tudo fechado e era difícil arrumar um emprego, né, por EAD. Fora que para se relacionar com outras pessoas, para interagir com outras pessoas, era impossível, porque ninguém tava saindo de suas casas. Então isso afetou também a sociabilidade das pessoas e como elas se comunicam, como elas se portam e tudo mais. Gente, uma das minhas maiores tristezas quando se fala de escola é não ter tido uma formatura do terceirão. É não ter tido uma viagem do terceirão, porque eu ia todo mundo fazendo formatura, eu via todo mundo viajando, e eu pensava, meu momento vai chegar a minha hora, eu vou conseguir viajar. Mas eu não consegui, porque quando eu terminei o ensino médio, tava terminando a pandemia também, e ainda era aquele negócio meio incerto, entendeu? E aí acabou que eu não tive nada. E aí depois veio o pós-pandemia, né? E com ele veio o quê? A crise, né? Porque não tem como escapar de um evento tão grande sem uma crise econômica junto. Porque parou o comércio, parou tudo, as coisas ficaram muito mais difíceis e com certeza a crise vinha
ela veio, ela chegou e ela continua até hoje. E aí, gente, o que acontece? Eu falo mais sobre os jovens, sobre a geração Z e tal, porque é a minha geração, né? Então eu tendo a falar mais sobre essa geração e sobre pessoas mais jovens, mas eu sei que a crise é algo que afetou e continua afetando todo mundo. Mas, por exemplo, os jovens não conseguem pensar sequer em comprar uma casa, um apartamento hoje em dia, porque tá tudo muito caro, tá tudo um absurdo de caro. E a gente tem dinheiro mal pra se sustentar, mal pra pagar, sei lá, um aluguel ou as contas de casa, qualquer coisa que seja, né? E muitos jovens não veem nenhuma perspectiva de futuro, uma perspectiva de melhora, porque além de pandemia, além de crise econômica, tem crise climática também, e além disso, a gente é bombardeado todos os dias com uma enxurrada de notícias ruins que aparecem, né? A gente tem guerra na Ucrânia, já teve, guerra de Irã versus Israel, a faixa de Gaza lá, que a gente vê as coisas e fica pensando, meu Deus, onde é que o mundo vai parar? E a gente quer um momento de fuga, a gente quer escapar, inclusive tem vídeo de escapismo aqui pra vocês assistirem depois desse, que é muito bom também. E é assim, gente, hoje em dia parece que todo mundo tem um problema, ou todo mundo tem vários problemas, né? A gente tá ansioso, a gente tem medo do futuro, de como as coisas vão ser, é um momento de muita incerteza. E de acordo com uma matéria da Vogue, quando nos colocamos em situações de medo, seja coletivo, seja individual, buscamos o abraço, o afeto de uma avó, um bicho de pelúcia e etc. Então, gente, é como se todos nós estivéssemos naquela cena de Repente 30, onde a Jenna já passou por decepção no trabalho, já passou por decepção amorosa, já passou por várias coisas e ela tá um caco e ela tá voltando pra casa dos pais dela, onde ela passou um período muito feliz, que foi a infância, né, onde ela passou os primeiros anos de vida, onde ela cresceu, onde tem o quarto de infância dela com todas as coisas dela, e ela vai lá e isso parece que dá um alívio, sabe? É como se ela estivesse realmente escapando e fugindo pra um lugar onde tudo é mais tranquilo, né? Onde tudo era mais tranquilo que é o passado. A casa dos pais dela, o quarto de criança dela, de adolescência dela, representa isso. Representa um lugar de alívio no meio de tantas incertezas que ela estava vivendo. E é exatamente sobre isso, porque quando a gente olha pra frente e vê um abismo de incertezas, o mais fácil que a gente tem a fazer é olhar pra trás, é olhar pra um período que, ok, teve seus problemas, pode ter tido seus problemas, mas que a gente só consegue enxergar o lado bom dele e as coisas boas que aconteceram e se apega a isso. E um exemplo é que as pessoas estão consumindo muito hoje músicas do passado e filmes do passado. E esse passado que a gente às vezes cria é tão idealizado, porque como eu falei, quando a gente olha pro passado, né, a gente tende a lembrar de momentos bons que aconteceram. A gente muitas vezes esquece as coisas ruins e só lembra das coisas boas. Por isso que quando a gente assiste um filme, quando a gente escuta uma música de uma outra época, a gente pensa, nossa, que música linda, que filme incrível. Ai, seria muito melhor viver naquela época do que nessa, que é cheia de incertezas e tal. Só que a gente esquece que naquela época também tinham várias incertezas, também tinham vários problemas, né? E você com certeza já deve ter pensado ou falado, ou já deve ter escutado alguém falando, ai, eu não sou dessa época, eu sou de outra época, queria viver em outra época. Eu já falei isso. Só que quando a gente fala isso, a gente esquece que o passado era muito diferente do que é agora, né? Do que a gente tá acostumado agora, do que a gente tá habituado agora. Que tinha as partes boas, mas que também tinham vários problemas. E uma coisa que eu penso bastante é que hoje em dia é uma época muito melhor pra se viver pra algumas pessoas do que antigamente, tipo, as mulheres, né? Era muito mais difícil ser mulher antigamente do que agora. Não que agora não seja difícil, mas agora a gente já conquistou muito mais coisas do que no século passado, por exemplo, né? Que era tudo muito mais complicado. Então, é melhor viver agora, gente. É melhor. Por pior que pareça, por pior que os problemas dessa época pareçam, acredito que seja melhor viver agora do que viver em outra época. E aqui nesse ponto eu preciso mencionar um artigo intitulado A Nostalgia enquanto Tendência de Comportamento entre os Jovens da Geração Y, de 2011. E quando eu li esse artigo, quando eu tava lendo e fazendo as pesquisas pra esse vídeo, eu fiquei pensando, geração Y? Que geração Y é essa, gente? A gente é geração Z, mas que geração Y é essa? Meu cérebro não ligou a chavinha, entendeu? Não virou a chavinha. E foi me revelado pela leitura que a geração Y são os millennials, olha só. Quem diria, né, que seria a geração antes da nossa? Se a gente é a Z, então a Y com certeza seria a geração antes da nossa.
Mas minha defesa, eu não tinha visto a data quando eu tava lendo, eu pensei que era atual. E lendo ele, eu percebi as semelhanças entre a geração Y, entre os millennials, e a geração Z. E é muito curioso que já faz mais de 10 anos que esse artigo foi publicado, né? Mas existem muitas semelhanças, porque eles também passavam por crises, eles também passavam por períodos de instabilidade, eles também tinham medo do futuro, assim como os jovens da geração Z também têm hoje em dia. E bom, aparentemente a cada nova geração, adolescentes e jovens adultos rebeldes fazem o mundo girar e tudo girar junto com ele, inclusive a moda. E eu vou mencionar agora duas frases que eu vi nesse artigo que eu acho pertinentes a essa nossa conversa. Ressaltamos como principal característica dessa geração o fato de serem imediatistas em todos os aspectos de sua vida. E é assim, gente, se os milênios já eram imediatistas, imagina nós da geração Z, né? Nós somos muito piores hoje em dia, muito mais imediatistas, queremos tudo muito mais rápido, queremos crescer no trabalho muito mais rápido, queremos que as nossas metas sejam alcançadas muito mais rápido, queremos viver muito mais rápido, e etc, etc, etc. Seu principal gasto é com roupas, pois consegue achar o que querem facilmente e com o preço que podem pagar. E, novamente, é uma coisa que a gente está vendo agora, que a gente está sentindo na pele agora, né? Porque, como eu disse, tudo tá caro. Não dá para comprar nada grande. Então, a gente precisa dessas pequenas coisinhas. A gente quer comprar essas roupinhas, quer comprar um Labubu, quer comprar alguma coisa assim, porque são pequenos prazeres que a gente consegue ter acesso, né? Que são mais baratos e que a gente consegue ali comprar com o nosso próprio dinheirinho, né? Com o nosso dinheirinho suado. E podemos dizer que finalmente chegamos na ligação entre nostalgia e moda. A primeira coisa que eu preciso deixar bem claro aqui é que a moda, as tendências são direta e indiretamente ligadas aos acontecimentos do mundo, aos acontecimentos da sociedade, ao que está acontecendo agora e o que as pessoas estão sentindo agora. E eu tenho 2 exemplos para dar para vocês disso, não dessa época, mas de épocas passadas. Por exemplo, na década de 20, as pessoas estavam saindo de uma guerra. Elas não aguentavam mais estarem presas, não aguentavam mais ficarem trancafiadas, esperando a guerra passar, ou sem saber o que ia acontecer, com medo do futuro novamente, né, com aquele período de instabilidade e de crise, e elas só queriam ser livres. Então, com isso, veio o jazz e tomou conta de tudo. Incrível como a música sempre tem que estar relacionada também, né? E junto com o jazz vieram noites de dança, de música, de boemia, né? Aquela vidazinha assim, não sei o que, sou jovem, vamos aproveitar a juventude, blá blá blá. E com isso, a moda também acompanhou, as tendências de moda também acompanharam, né? As roupas ficaram mais soltas, porque as pessoas queriam mais liberdade, os cabelos mais curtos, os vestidos mais brilhantes também, para acompanhar essas noites de festa. E outro exemplo são os anos 60, chamados de anos rebeldes, que as pessoas também estavam cansadas, os jovens também estavam cansados da sociedade, e eles resolveram se rebelar, e aí as mulheres começaram a usar mini saia, que era um absurdo pra época, era coisa de outro mundo, meu Deus, agora o mundo vai acabar por causa que as mulheres estão usando mini saia. E teve o rock and roll, novamente a música se posicionando aqui, e a moda acompanhou tudo isso. Os anos 60 tiveram várias revoluçõezinhas na moda, mini saia, teve movimento hippie também que influencia até hoje, e entre várias outras coisas. E isso já reforça o que eu disse antes, né? Parece que a cada nova geração que entra na juventude, que entra ali nos seus 20 e poucos anos, sacode a indústria, sacode o mundo e todo mundo tem que se virar para seguir esse sacolejo. Não sei nem se essa palavra existe. Então aqui a gente soma os problemas que estão acontecendo no mundo, as instabilidades, as crises e etc., com as questões que estão acontecendo internamente nas próprias pessoas, nos próprios jovens, seja na geração Z, seja nos millennials também, porque hoje em dia as pessoas estão envelhecendo muito mais devagar. Então os millennials ainda são muito jovens também, né? Aí a gente soma essas duas coisas e o resultado é que tendências que já passaram voltam agora, especialmente os anos 90 e os anos 2000. E aí a gente começou a ver microbags, calças cargo, slip dress, bolsas, baguetes, baby tees, cintura baixa. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições. E
mais recentemente a gente também teve a volta do boho chique, que foi uma tendência muito grande nos anos 2000. E agora a gente já tá chegando nas tendências de 2010, né? A bandagem é um ótimo exemplo disso, que a gente tá vendo ela crescendo aos pouquinhos, e eu acho que já já vai dar um estouro de bandagem por aí. E também os tênis de salto, né? Que muita gente acha brega, inclusive acho que muitos dos millennials que viveram a época acham brega também, mas que está voltando. E eu acho curioso como, ao mesmo tempo que tem millennials que gostam das tendências que estão vindo, cintura baixa, por exemplo, tem millennials que odeiam e que acham tudo brega, talvez por terem vivido as fases, né, as primeiras fases dessas tendências e terem usado na época e talvez olhar as roupas daquela época que eles usavam com uma certa aversão e achando tudo um pouco brega, e aí acaba que ficam meio aterrorizados quando essas tendências voltam. E a cintura baixa também, todo mundo sabe que tem motivos para as pessoas odiarem ela, né? Porque ela deformou o corpo de muitas mulheres, millennials por aí, né? Então, tem razão dela ser a mais temida de todas as edições, mas enfim. Outra coisa que eu vou mencionar rapidinho aqui é o ciclo de tendências de 20 anos, que eu acho que também é importante, mas eu não vou me adentrar tanto. Basicamente, o ciclo de 20 anos é uma teoria que diz que 20 anos é o tempo perfeito para uma tendência ressurgir, né? Voltar a ser tendência de novo. Porque as tendências, elas têm um ciclo de crescimento, né? Primeiro elas nascem, depois elas começam a ascender, aí elas chegam num pico de ascensão. E aí depois que elas chegam nesse pico, elas passam um tempo aqui e depois elas vão decaindo, 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 até ficar obsoletas, até ninguém mais aguentar ver. E dizem que 20 anos é o tempo perfeito para isso acontecer. E para ela ressurgir de novo, entendeu? É uma ondinha assim que vai aqui e volta pra cá de novo. Vocês podem se perguntar, mas por que justamente os anos 90 e 2000 voltando? Pois bem, eu trouxe esse ciclo de 20 anos como uma forma de explicar isso, já que fazem 20 anos desde os anos 2000. E também temos que levar em consideração tudo o que eu falei sobre audiovisual dessas épocas sendo consumidos, além do fato de que os próprios millennials viveram esse período e sentem nostalgia e vontade de reviver o momento de alguma forma. E aí vem a moda como uma dessas soluções. Só que eu acho que o ciclo de 20 anos não explica tão bem assim, porque como eu disse, as tendências, elas são muito influenciadas pelos acontecimentos do mundo. Então pode acontecer algo agora que pode trazer uma tendência de 10 anos atrás, por exemplo, que é o que está acontecendo com as tendências dos anos 2010, né? Que não é 20 anos, mas que mesmo assim as pessoas estão trazendo de volta por algum motivo. Qual motivo? Não fui atrás para pesquisar, mas por algum motivo elas estão trazendo de volta agora. Então, talvez esse ciclo de 20 anos ainda funcione para as grandes marcas, mas eu acho que, no geral, é só mais uma teoria que pode explicar algumas coisas, mas que não pode ser dita como uma verdade absoluta. Outro possível motivo para o ressurgimento de certas tendências e dessa nostalgia é o mercado de segunda mão, porque a gente está vivendo uma crise climática, né? E já faz um tempo que as pessoas estão se importando mais com o planeta, estão começando a se importar mais e começando a ser mais sustentáveis. E a moda de segunda mão, a moda vintage, vem justamente para ser uma forma de ajudar o planeta, das pessoas ajudarem de alguma forma. Porque ao mesmo tempo que elas conseguem ter roupas que elas gostam, que são do estilo delas, elas também ajudam o planeta porque elas compram coisas que já existem e não coisas novas que precisam ser fabricadas. E aí, gente, o mercado de segunda mão, além de ajudar o planeta, ele nos liga a algo mais sentimental, porque as roupas são cheias de história, são de outro período, a gente fica olhando para a roupa, a gente fica olhando para o período e fica pensando, nossa, que coisa rara, que incrível, essa roupa é cheia de história, imagina por quem que essa roupa passou antes de chegar até mim. E aqui a nostalgia passa a influenciar não só a vida das pessoas, mas também a decisão de compra delas. O que elas compram ou o que elas deixam de comprar. E a indústria da moda, como não é boba nem nada, percebeu isso e resolveu se aproveitar disso, né, para conseguir fabricar e vender mais e lucrar mais, obviamente. Como a WGSN já havia avisado, os consumidores não querem mais apenas produtos, não querem mais apenas consumir por consumir, ou porque algo é bonito, ou porque algo é tendência. Porque a gente já está consumindo demais, a gente tem informação toda hora na nossa tela, na nossa frente, e já consome coisas demais. Então a gente não quer mais apenas consumir coisas, a gente não quer mais só comprar coisas, a gente quer sentimentos. E as marcas precisam aderir a isso, precisam acompanhar isso de alguma forma. Então a gente está conseguindo ver agora as marcas se utilizando da nostalgia
em seus produtos e em suas publicidades também. E não é só a moda que tá se aproveitando disso não, tá? A gente pode ver vários filmes aí que ou são continuações ou são reboots, a gente tá vendo Diabo Veste Prada 2, Superman, entre vários outros que estão famosíssimos e que são continuações de certa forma, né? E até mesmo nas novelas, né? Que a gente tá vendo aí, assistindo Vale Tudo, que é uma novela que já existiu e eles estão fazendo agora com uma outra roupagem, digamos assim, com novas pessoas, novos atores e tal. Podem se acalmar, meus queridos. Topete Reutemann chegou. E o Eta Mundo Melhor, acho que é Eta Mundo Melhor, né? Que é a que vai lançar agora. E que também é um reboot de uma novela que já teve, que é Eta Mundo Bom. Eu tô notando há algum tempo que muitas publicidades e videoclipes também de cantores, de musicistas, enfim, estão com essa pegada mais vintage. Estão com uma estética parecida com a de filmes antigos, a de propagandas antigas, de publicidades antigas, né? E também tem a volta das câmeras analógicas, né? Que todo mundo quer ter, tem a volta dos discos de vinil, que as pessoas estão procurando cada vez mais em sebos e nesses lugares próprios que vendem, estão querendo comprar toca-discos, né? E os próprios cantores e músicos estão fazendo discos de vinil. Um exemplo é a Lineker, que lançou um disco de vinil do álbum dela, Caju. E outra coisa muito interessante também é que todo mundo agora quer ter uma casa de vó, né? Todo mundo agora quer ter uma casinha parecida com casa de vó, todo mundo quer ter essa estética. E isso é mais um indício de como as pessoas estão mais nostálgicas agora e como elas querem desesperadamente voltar para um passado que foi melhor do que como as coisas estão sendo atualmente. Parece que tudo agora, todas as indústrias estão pegando coisas que deram certo e fazendo de novo, né? Porque sabem que vão dar certo de novo. Mas será que vai dar certo de novo? Agora, voltando para a moda, além das publicidades que eu já falei, as marcas também estão recriando peças icônicas. Por exemplo, o tênis de salto, que na verdade eu acho que não é nem recriar, né? É realmente trazer o produto exatamente como ele era. Mas tem marcas também que trazem com alguma mudança, algum toque mais diferente aqui e ali, só para não dizer que não é igual, né? Não é exatamente igual. E isso a gente pode dizer que é uma nostalgia bait, que é uma isca de nostalgia que as marcas estão usando com seus clientes. Porque elas pegam uma coisa que as pessoas estão sentindo muito e desejando muito, né? Que é a nostalgia e querendo coisas nostálgicas e dão isso para os clientes, né? E isso já faz com que ela crie laços com novos consumidores, enquanto ela estreita as relações com os consumidores que ela já tem. Como eu disse, o vintage cresceu muito, né? E muitas marcas estão se aproveitando disso para fazerem suas próprias versões de moda vintage, moda retrô. Por exemplo, os vestidos vintage de festa, inclusive esse que eu estou, é um deles. Vesti especialmente para esse vídeo, especialmente para este momento, para falar sobre vestidos vintage que eu amo demais. Enfim, os vestidos vintage cresceram, né? E ainda estão crescendo muito, tá todo mundo querendo comprar um vestido vintage. E as marcas, obviamente, estão se aproveitando disso para fazer suas próprias versões, com uma modelagem parecida, com algum detalhe parecido, alguma coisa que você olhe e pense, nossa, como isso parece ser um vestido antigo, como isso parece ser um vestido de outra época, mas que na verdade é daquela época e que muitas vezes é feito sem pensar na sustentabilidade e é feito com materiais inferiores, né? E agora vamos para algumas reflexões a partir de tudo isso que eu falei. Usar a nostalgia para criar ou para estreitar laços com os clientes é muito bom, né? Mas, até que ponto? Porque, por exemplo, como eu acabei de falar, muitas marcas estão se aproveitando da moda vintage para fazerem suas peças, só que com uma qualidade muito inferior, sem pensar na sustentabilidade, e nessa equação o planeta vai sendo deixado de lado. Então as marcas precisam pensar numa forma de alinhar a nostalgia e seguir tendências e continuar ganhando dinheiro com a preservação ambiental e pensar em uma moda mais sustentável. Eu acredito, sim, isso é possível, só que para a maioria das marcas não compensa e elas não querem saber, elas só querem saber de lucro, então elas não pensam nisso. Mas existem marcas que pensam sim nisso, que pensam ao mesmo tempo em ganhar lucro e em serem mais sustentáveis. A Copenhagen Fashion Week é um grande exemplo disso, porque lá tem várias marcas que precisam seguir muitos requisitos para conseguirem estar lá. E tem muitas marcas lá, e todas essas marcas seguem esses vários requisitos que servem para ajudar o mundo, o planeta. E outra questão muito importante é que de tanto
repetir o passado e repetir coisas do passado, as marcas podem acabar se perdendo. Porque, por exemplo, o Burro Chique, ele tá muito em alta, né? E muitas marcas se aproveitaram disso. Muitas marcas mesmo. Tava, tipo, todas as marcas seguindo e pra onde eu olhava tinha alguma coisa diferente de Burro Chique. Aliás, diferente não, igual. Porque só mudava uma coisa aqui e outra ali, mas sempre continuava a mesma essência. E eu não sei vocês, mas ultimamente eu ando tão cansada olhando para as coisas da moda, parece que não tem nada novo, sabe? Parece que tá tudo igual, parece que ninguém inova, parece que ninguém faz nada diferente. E de tanto repetir coisas do passado, as marcas estão ficando saturadas. O Borro Chique é um grande exemplo disso, porque a cada esquina que a gente olhava, a cada loja que a gente olhava, tinha uma coisa de Borro Chique muito parecida uma com a outra. E isso é muito chato, porque acaba travando a criatividade das pessoas e parece que não tem nada novo e a gente uma hora não quer mais comprar. E aí, tanto a tendência fica obsoleta, quanto a própria marca fica obsoleta, porque ninguém mais vai aguentar olhar, ninguém mais vai aguentar nada, não vai querer comprar nada daquela loja, porque vai pensar, ai, mais do mesmo de novo. Se seguirem essa tendência em excesso, as marcas sufocarão a originalidade e a criatividade em favor de fórmulas testadas e comprovadas. Envolver tudo em um cobertor nostálgico e confortável corre o risco de nos fechar para aquelas oportunidades vitais de recomeço. Todas as marcas agora parecem estar envoltas nesse cobertor nostálgico que não fazem elas saírem da zona de conforto e serem criativas de alguma forma, serem originais de alguma forma. E elas estão saturando. Elas estão saturando e uma hora vão ficar obsoletas se elas não mudarem. Isso vale tanto pra moda, isso vale tanto pra videoclipes, isso vale tanto pra indústria do cinema, pras novelas, qualquer coisa. Tudo que eu falei aqui vale pra tudo isso. Porque ultimamente as pessoas estão se virando demais pra nostalgia, esquecendo do presente, esquecendo de inovar em coisas para o presente e para o futuro também. E pra finalizar, uma frase de uma matéria da Exame que diz: quando a nostalgia toma conta, ela trava a ideia de progresso. Em vez de olhar para frente, a sociedade fica presa num ciclo de repetir o passado e congelar o presente, como se não fosse possível sair desse estado nem imaginar nada. Então, assim, gente, a nostalgia, ela é uma coisa muito boa, porque ela pode nos levar a outro momento da nossa vida, pode nos fazer sentir saudade, às vezes ficar melancólico, mas às vezes ficar feliz também, por ver um momento, por lembrar de um momento que foi mais confortável, que foi mais tranquilo, que foi melhor do que o que estamos vivendo hoje, mas a gente não pode se prender a isso. A gente tem que pensar no presente, tem que pensar no futuro e tem que pensar em meios desse futuro acontecer também, né? Então fica a reflexão, será que a gente não tá preso e paralisado demais na nostalgia? Ao invés de pegar coisas que já existem e criar algo novo a partir daí? Pensem aí, depois respondam aqui nos comentários. E o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, a mesma ladainha de sempre, curte, comenta, se inscreve, compartilha para esse vídeo chegar em mais pessoas. Eu fiquei muito feliz, tô feliz até hoje com a repercussão do último vídeo, que cresceu de uma forma, assim, espantosa e que me rendeu muitos novos inscritos, inclusive sejam bem-vindos novos inscritos. Eu espero que vocês estejam gostando desse meu mundinho de moda e coisas assim. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. E aqui sou eu de óculos. Pronto, agora eu voltei a enxergar tudo perfeitamente, porque eu não enxergo nada sem ele. Beijo, gente.